Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el Muito satélite boa tarde Eutelsat 8, a todos que estão conectados allá através do también satélite en Amazonas e o satélite Medellín, Eutelsat Colombia, 8, e também lá em en donde se Medellín, encuentra el misionero Miguel na Bermúdez Colômbia, Marín, onde se encontra o en la missionário Miguel congregación Bermudes que Marim, pastorea el reverendo Alfonso na Acero, congregação que o todos los reverendo hermanos Afonso allá Acero reunidos. pastoreia e todos Que os Dios irmãos reunidos lá. nos bendiga grandemente Que en esta hermosa Deus tarde os abençoe y nos abra el grandemente nesta linda entendimiento a las tarde escrituras e lhes para abra o comprender todo el entendimento, as programa que escrituras, Dios está llevando a cabo para compreender en este todo o tiempo programa final. que Deus está Hoy realizando nesse viernes tempo final. 11 de abril Hoje é de este sexta-feira, año 2025, 11 de abril deste ano tenemos como 2025. tema Temos como la tema trayectoria del ministerio de Elías. a trajetória por 5 veces. do ministério de Elias por 5 Este vezes. mensaje es el mensaje que él predicó un viernes Essa mensagem foi a mensagem que ele pregou em uma sexta-feira de introdução do estudo bíblico do domingo. E o estudo bíblico do domingo, essa mensagem nós já colocamos. E hoje estaremos vendo a mensagem da introdução, que foi uma sexta-feira, que tem o mesmo tema. E ali ele nos leu a escritura de São Mateus, capítulo 17, e vamos ao capítulo 9 de São Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 1 em diante diz: E convocando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curarem enfermidades. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Quem deu poder e autoridade? O Senhor, lá em sua primeira vinda aos seus discípulos. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouviu tudo o que Jesus fazia e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Um pouquinho mais adiante, no versículo 18, deste mesmo capítulo 9 de São Lucas, diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: uns João Batista, outros Elias e outros que um dos profetas antigos ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém contasse isso, dizendo rigorosamente. E disse: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder-se e prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Agora ele vai mostrar como é que o Filho do Homem viria, como o Filho do Homem ia vir. Como o Filho do Homem ia vir. E em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias. E no livro Os Selos, na página 256, aí nos falou como o Senhor viria. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco. Aí está, que é a palavra pura. Ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Aí está essa veste branca que é a palavra pura. E eis que 2 varões que falavam com ele eram Moisés e Elias. E aí ele escreveu Moisés e Elias, os quais apareceram rodeados de glória e falavam da sua morte que havia de cumprir em Jerusalém. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram a glória de Jesus e aqueles 2 varões que estavam com ele. Do lado esquerdo desenhou outra estrela de Davi. E aconteceu que, quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Veja, ainda não tinha sido revelado a Pedro o significado do que ele estava vendo. Ele não sabia o que estava dizendo ali. E enquanto ele dizia isso, dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado. A ele ouvi. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Portanto, na vinda do Filho do Homem, somente se ouve uma só voz. Os demais não sabem o que estão dizendo. Estão representados ali em Pedro. Não sabem o que estão falando. Não conhecem o mistério. Porque se estão falando algo fora do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, não sabem o que estão dizendo. Por isso requer escutar uma só voz. Deus envia uma só voz, um só mensageiro para cada era e para cada dispensação. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Podem assentar, por favor. Nesta Bíblia, em cima na margem, ele escreveu. Ali ele escreveu, quando o primeiro Elias se fez outro, foi Eliseu. Quando se fez outro, foi João Batista. Quando se fez outro, foi William Marion Branham. Se faz outro, e é o anjo de Jesus, o 5º Elias. Escreveu também, Moisés se fez outro, se faz outro, e é o anjo de Jesus. Jesus se faz outro, e é Jesus em seu anjo. Apocalipse 7, versículo 2. E abaixo, em la escritura de 9, capítulo 9, verso 30. E embaixo na escritura do capítulo 9, versículo 30, na parte de baixo aí ele escreveu, onde escreveu Moisés e Elias, aí ele escreveu certas escrituras
Escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, 14, do 14 ao 20, 19, do 11 ao 21, 17, 14, 1, versículo 16, e também escreveu Daniel 12, do 44, Daniel 2, do 44 ao 45. Vejam nesta mensagem intitulada Os Mistérios Revelados no Último Dia, que foi pregado 11 de outubro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia. O Dr. William Souto Santiago nos disse: agora vejamos o que nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 475, e vamos deixar essa página aberta ali, do livro Os Selos, na parte onde ele lê ali. Você me diz, irmão Branham, quando será? Eu não posso lhes dizer, porque não sei. Mas um dia desses, poderá ser que nós não nos veremos mais sobre essa terra. Mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. Então saberão que a revelação veio a mim de Deus naquele quarto, igual veio todas as demais. Agora vejam o trono de juízo de Jesus Cristo. Isso nos mostra que neste tempo final, ele se encarnaria na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, referente a esse trono, é que estaria apresentando, ou seja, estaria encontrando no fim do tempo os filhos e filhas de Deus. E vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, aí está o trono de juízo. O trono de juízo de Cristo em sua segunda vinda. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele disse, mas se nos encontraremos, regresso à página 475, mas se nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. Então saberão que naquele quarto a revelação me veio da parte de Deus, igual me veio todas as demais. O mistério desse selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que trovejaram, e ali está, perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito. Não estava escrito. Então estamos no fim. Aqui estamos. E ali do lado esquerdo para cima, ele colocou 2 frases. Escreveu Apocalipse 7, mas aí embaixo também escreveu, ou seja, em cima do lado esquerdo escreveu: o trono de juízo é igual seu anjo, o trono de misericórdia é igual Jesus. Viram que o trono de juízo é o instrumento na manifestação do Filho do Homem com seus anjos, é o Espírito Santo encarnado nesse instrumento, e aí está o trono de juízo, o qual é o novo propiciatório. Agora, na página 481, vamos passar para 481. Nosso irmão, ele disse, ele lê aí. Agora observa que a abertura do 7º selo também é em um mistério triplo. Eu lhes disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será a mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Irmão, ele disse: agora, quando é que o mistério do 7º selo seria aberto pelos 7 trovões? Na mera vinda do Senhor. Na mera vinda do Senhor, ou seja, no cumprimento da vinda do Senhor. E ele nos disse, isso foi em 97. E em 2005 ele disse: Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. Consequentemente, esse mistério do 7º selo não podia ser aberto, porque a segunda vinda do Senhor ainda não tinha cumprido.
E esse mistério não estava aberto, o qual contém o sétimo selo, que é falado pelos 7 trovões. Os 7 trovões contêm o mistério do sétimo selo. E ao não ter cumprido ainda naquele ano, ainda não estava cumprida. Consequentemente, os trovões não tinham sido pronunciados para falar, revelar o mistério da segunda vinda do Senhor. Viram como tudo é simples? E disse, isso é a mensagem a vós que comoverá o céu e a terra. 4 de maio de 2005. Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. A vinda do anjo forte ainda não se cumpriu. Porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com o seu sangue. E aqui ele nos disse, na mensagem que estamos lendo, os mistérios revelados no último dia. Agora, quando é que o mistério do sétimo selo seria revelado pelos trovões? Na mera vinda do Senhor. E o nosso irmão ele continua dizendo, Cristo tem estado vindo de era em era, na porção correspondente a cada era, e manifestação correspondente a cada era, no anjo mensageiro de cada era. A primeira era veio em São Paulo, a segunda veio em Irineu e assim por diante. E a sétima veio em William Branham. Agora, para o último dia, Cristo tem que vir manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino. E para isso, tem que estar o véu de carne no qual ele se manifestará no último dia. E esse tem que ser um profeta, e tem que ser o profeta da era da pedra angular, e tem que ser o profeta da dispensação do reino. Viram como tudo é simples? Na página 474, ele nos disse, do livro Os Selos, agora observa, é por Deus que eu lhes digo a verdade, já que essas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo, e cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sobre esse selo eu não conheço. Não conheço. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Não pude decifrar, não pude captar o que dizia, mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente um após o outro, fazendo 7 estrondo. E isso se abriu para algo mais que vi. E quando vi isso, procurei a interpretação, mas passou tão rapidamente que não consegui decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora para isso. Mas esse ciclo está chegando perto. Então o que tem que fazer é recordar que eles estão falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabe a qual hora algo poderá acontecer. E aí ele escreveu a segunda vinda de Cristo, e à esquerda escreveu hora. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo é a que daria cumprimento à abertura desse 7º selo e revelaria, por meio da voz desses 7 trovões, revelaria esse mistério do 7º selo. Agora, nessa mensagem intitulada A Palavra Vivificada nesse Último Dia, que foi pregado 4 de junho de 1997, nos disse assim, o Dr. William Soto, agora podemos ver que tudo o que foi falado que aconteceria vai acontecendo nesse último dia, e à medida que vai acontecendo, vai sendo interpretado por Deus, para que assim o cumprimento do que foi prometido seja a interpretação dessas profecias, dessas promessas que foram feitas para nós para o último dia. E na página 57 do livro de Citas, parágrafo 495, nos diz, aqui vem o cavalo. Esses o seguiam em cavalos brancos, cavalos poderes, vestidos de branco, sangue ou veste salpicada de sangue, nele escrito a palavra de Deus. Ele vem, o conquistador poderoso, sim, Senhor, para estabelecer o milênio, vem para o templo, vem para onde? Para o templo, que é a sua igreja, na etapa que corresponde a esse tempo final, que é a era da pedra angular.
glória, ali ele encontra a esses 144 mil. Ali ele encontra a esses 144 mil. E aí do lado escreveu Moisés e Elias. E do lado esquerdo, assim para cima, escreveu Apocalipse 14, versículo 1. E em cima deste parágrafo 495, desenhou uma pedra angular e as eras, e com duas linhas escreveu essas escrituras. Isaías 59, versículo 20, Romanos 11, 26, e na outra linha em cima mesmo do parágrafo escreveu Apocalipse 19, do 11 ao 21. Isso nós estivemos vendo nesses dias. O que é esse cavalo militar que aquele chefe índio tinha no sonho que aquele irmão teve, que nos mostra biblicamente o Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora podemos ver onde estamos e o porquê ele nos colocou na América Latina e no Caribe. Vejam, o Apocalipse 19 diz que o céu foi aberto e apareceu um cavaleiro em um cavalo branco e o seu nome é o Verbo de Deus. Agora o nosso irmão Branham nos disse na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar. Na página 12 diz, agora, ninguém sabia de onde, de qual continente ou de qual território surgiria o cumprimento do Apocalipse capítulo 19, esse cavaleiro em um cavalo branco. E ele disse, eu sempre estive dizendo que percorreria esse caminho uma vez mais. Vamos buscar ali na página 165 ou 166 do livro de Citas. Parágrafo 1485 diz assim, agora eu estava ficando bem velho e pensei, Deus, haverá outro avivamento, eu verei outro tempo. Agora somente recorde, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos, e aí ele escreveu, quinto Elias e segundo Moisés, cavalgaremos esse caminho uma vez mais, isso é correto. Tão pronto como estamos quase prontos. Vocês viram? É uma promessa. E do lado direito para cima escreveu, no oeste, dois pontos. Virá um cavaleiro em um cavalo branco. Aí em cima escreveu também, cavalgaremos esse sendeiro novamente. Agora recordem, recordem que ele vem com Moisés, ou seja, o Filho do Homem vem com seus anjos. E Elias disse que chama Moisés com ele. Agora aqui ele continua dizendo, essa outra porção está no livro de Citas, onde diz que ele chama a Moisés com ele. Vamos procurar rapidinho aqui, no livro de Citas, onde ele nos mostra que vem acompanhado por Moisés. Página 57, parágrafo 494 diz, o espírito de Elias fora dessa igreja gentia continuará diretamente para dentro dessa igreja judaica. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia! Vocês viram? E aí ele circulou, porque é nesse instrumento que o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. Ano do jubileu, Levítico 25, ele escreveu em cima, os quais rejeitaram o Messias, amém? Vocês viram? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente a eles novamente. E você já sabe o escrito que ele pôs ali.
Agora, aqui continua, o nosso irmão, ele continua dizendo, na mensagem, a palavra vivificada nesse último dia, continua dizendo, e foi mostrado que esse percorrido do ministério de Elias para o último dia foi mostrado ou tipificado com o nosso irmão Branham em um cavalo grande, branco e forte, um cavalo militar. E o nosso irmão Branham vestido como chefe índio, com todas aquelas penas que colocam no chefe índios. Como chama isso? Penacho se chama aqui no México, todas essas vestimentas. E quando Deus deu esse sonho a certa pessoa, estava mostrando a ele o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Agora, naquele tempo estava vigente o ministério do quarto Elias. Então, tem que representar no quarto Elias. Como também Deus disse ao profeta Elias, vai e unge Azael como rei da Assíria, e a Jeú como rei de Israel, e a Eliseu como profeta no seu lugar, ou seja, como seu sucessor. Vocês vejam no tempo do nosso irmão Branham, tudo que foi mostrado em sonhos e visões, e tudo que o irmão Branham esteve falando, e que aparentemente estava mostrando que era ele, era porque, ao ser o mensageiro que estava vigente naquele tempo, então, Deus estava refletindo nele, como diz ali no escrito da página 25 do livro de Citas, essa porção nos fala da visão da capa, e ali o nosso irmão William colocou essa palavra. Vamos ler a página 25, parágrafo 211. E me foi dito, num tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu ano passado, eu suponho, ou já seja um pouco mais, em caso eu tenho escrito em um livro, de uma mudança de ministério. Um tempo atrás eu estava em uma visão e vi uma grande capa. Oh, era um assunto gigantesco. Eu tinha apenas terminado de falar e muitas almas estavam no altar e estavam como chorando com suas mãos levantadas. Viram o que ele disse ali? Que ele estava pregando, qualquer um lê isso e vai dizer, não, o irmão Branham virá e vai pregar. Porque isso é o que ele está dizendo ali. Que ele terminava de pregar, de falar. Pois se está dizendo, estão dizendo que ele vai voltar porque ele disse que ali me verão novamente, se estão falando que vai voltar. E quando, porque ele disse, quando virem esse mensageiro cumprindo, vamos ler essa parte aqui porque isso é bem importante. Onde ele nos fala isso, que deixou escrito para nós, isso foi 13 de agosto de 2017. Ele escreveu, quando virem a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. Agora, se eles dizem que tem que ser algo que tenha dito que está realizando isso, bom, então o primeiro que disse foi o irmão Branham. Então ele teria que dizer que o irmão Branham é o que teria que estar aí. Porque ele diz, aí diz, eu tinha apenas terminado de falar, ou seja, então foi o irmão Branham. E aqui o nosso irmão ele diz, e aí me verão novamente, os amo muito, que Deus os abençoe. Então viram como entre linhas e a revelação profética é dada e somente os escolhidos entenderiam isso. Nem era o irmão Branham e nem era o irmão William que estava pregando, falando nesta visão. Tão simples assim. Porque os dois Deus já os levou. E vocês vejam como aqui nos dá essa revelação, o nosso irmão ele nos dá essa revelação tão grande. E ele está dizendo, quando vocês virem a esse profeta mensageiro de quê? Do sétimo selo, ou seja, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando o vejam, cumprindo, disse, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo o quê? Cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. Veja que revelação tão grande e tão simples. Mas é entendido somente por aqueles que estão esperando sua vinda
e estavam esperando e estão esperando a transformação. Portanto, somente os que serão transformados estariam vendo esse profeta mensageiro e estariam vendo, crendo o cumprimento dessas profecias e, consequentemente, serão transformados. Consequentemente, estarão vendo os que vão ressuscitar. E como vamos ver a ele novamente? Porque no final desse ministério, quando ele realizar tudo que corresponde à terceira etapa, virá a ressurreição e, consequentemente, virá nosso irmão Branham, virá nosso irmão e virão todos da sexta dimensão. Por isso que o veremos aí. Somente verão os que verão a ele e os que vão ressuscitar. Os que estarão vendo esse mensageiro do sétimo selo cumprindo as profecias da terceira etapa. Agora ali ele continua dizendo. Eu tinha apenas terminado de falar e muitas almas estavam no altar e estavam como chorando, com suas mãos levantadas, quietos e em silêncio e suave. E um simpático homem de fala suave veio à plataforma e disse: agora faça uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. Vem? Então teria que falar que era o irmão Branham. E aí o irmão ele escreveu: Elias refletindo, ou seja, consequentemente nesse escrito que ele deixou também, aí está refletindo no irmão William, porque esse ministério ainda estava ali e ele tem que refletir esse mensageiro que virá para cumprir as profecias da terceira etapa, tão simples assim. E aí ele escreveu para cima assim, a visão da capa. E continua dizendo, ao estar de pé desta forma, a fila de oração ficaria à minha esquerda. E eu olhei um grupo de pessoas, uma fila de pessoas que cobria mais de uma quadra da cidade e mais. Estava em fila e uma mulher de pé ali, um homem anotando nomes. Vê, algum lugar fala mulheres, que lhe chamou a atenção que tinha duas mulheres ali ajudando. Mas nesse lugar fala também que tinha um homem anotando os nomes. Ou seja, é que tudo será de uma forma comum. Poderá ter mulheres nesse momento, como também em outras atividades poderá ter um homem ajudando. Então veja, tudo vai ser estabelecido e estará sendo estabelecido por esse instrumento, que são pessoas de confiança, pessoas prudentes. Como houveram ali nos dias dos apóstolos. E ninguém falava nada, não se ouvia nada. O que falava era somente Pedro, ou seja, o Espírito Santo através de Pedro. Mas os demais não diziam nada, senão que agiam, realizavam as coisas correspondente, por exemplo, dizia: agora virão por ti aqueles que levaram seu marido e foram e o enterraram. Já estavam trabalhando naquele trabalho ali que já estava estabelecido pelo líder ali, que era Pedro, o líder que é o Espírito Santo em Pedro. Um homem anotando os nomes e as pessoas iam entrando com muletas e marcas e saindo caminhando do outro lado. E eu pensei, o que estaria acontecendo ali dentro? Então esse anjo do Senhor, que vocês veem na sua fotografia, vocês veem a fotografia dele aqui, se foi de mim e foi ao pequeno edifício. Agora aí ele escreveu, antes de passar a página, ele escreveu, milagres acontecendo. Do lado direito para cima escreveu, milagres acontecendo antes do irmão Branham chegar. Antes do irmão Branham chegar, os milagres já estavam acontecendo. E antes do Dr. William Souto Santiago chegar, os milagres já estavam acontecendo. E o maior milagre é a palavra sendo trazida e também milagres físicos. Muitas pessoas foram curadas e continuam sendo curadas neste tempo final, nessa etapa da terceira etapa. Tudo vai e está indo de uma forma progressiva. Nesse aqui ele escreveu também. Do lado esquerdo para cima escreveu, um homem simpático de uma fala suave. Ele colocou em forma de interrogação. Aqui ele escreveu também. Ele escreveu, não era no estilo pentecostal. Denominacional. Tudo era silêncio e suavidade e com muita reverência. Reverentemente, não esse alvoroço
aplaudindo com muito rebuliço. Lemos umas coisinhas ali em Bucaramanga, e lemos umas coisinhas e em outras mensagens também. E veja como Deus vai mostrando ao povo e vai, como tudo vai sendo estabelecido e tudo o Espírito Santo está estabelecendo por meio desse instrumento. E o povo vai aprendendo tudo. E tudo sendo estabelecido para chegar a essas etapas onde tudo tem que estar em ordem. Agora, continua dizendo. Tem um estudo bíblico que puseram esse parágrafo, e nesse estudo bíblico ele escreveu o novo ministério do quarto Elias, e no quinto Elias é o quinto ministério de Elias em outro profeta, que será um das duas oliveiras. Por isso ali ele diz, quando virem a esse profeta, mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Elias em sua quinta manifestação, vê? Cumprindo o quê? Cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa. Agora ali ele continua dizendo, e foi ao pequeno edifício, e parou ali, foi para baixo, e uma voz falou e disse, eu te encontrarei nesse lugar. E tenho visto antecipadamente esse tempo. E estou esperando e confiando em Deus que algum tempo durante essa semana eu quero usar esse quartinho aqui para levar os enfermos e afligidos dentro e para ver se ele me encontra e inicia o novo ministério no tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. Eu amaria ver isso acontecer. E os escolhidos de Deus, neste tempo final, têm recebido esse cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, portanto, têm estado amando e têm amado ver esse cumprimento na fase onde estamos agora e continuará amando, seguirá amando o cumprimento da sua vinda em cada etapa e em cada fase que o sétimo selo está realizando ou levando a cumprimento. Ou seja, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Cumprindo o quê? Ou seja, cumprindo as profecias da terceira etapa, vem? Ou seja, que amariam, o que o irmão Branham disse, eu amaria ver isso. Agora vejam, vocês já ao estar vendo o cumprimento e tê-lo recebido, vocês já estão amando o cumprimento dessas profecias. E você poderá dizer aí, eu amo o cumprimento das profecias que hoje essa profecia está cumprindo, se tornando uma realidade, ou seja, eu estou amando. Porque estou vendo isso acontecer. O que o irmão Branham desejava ver para amar, eu já estou vendo e estou amando. Vê? Que formoso, que lindo. Eu amaria ver isso acontecer. Amigo, eu não sei o que é, ou será, mas os que me escutam, eu confio que será mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu queria levar a minha esposa comigo. Se não pudesse, então, eu queria levar duas mulheres ao mesmo tempo. Eu não digo que operará, mas para que você saiba que foi predito que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu não digo que ele me disse. Naturalmente que poderá acontecer em qualquer tempo, e a qualquer tempo e em qualquer lugar. E estamos esperando. Aí ele escreveu. Aqui ele escreveu assim, acontecerá porque na visão era uma capa. Em cima escreveu o quartinho e o nome. E Meda ou duas mulheres. Meda ou duas mulheres. Escreveu aí também o novo ministério. Tudo isso na parte de cima, aqui da margem. Agora vejam onde nós estávamos lendo do nosso irmão William. Como em Elias estava refletindo o que o segundo Elias faria, que é Eliseu. Deus
Não, não, Deus lhe disse, faça isso e isso, mas ele somente fez a parte final. As outras duas correspondiam a Eliseu. Agora, o Dr. William Souto Santiago continua dizendo aqui, na mensagem a palavra vivificada no último dia, continua dizendo, e quando Elias o tesbita desceu do Monte Sinai, onde ele estava, ali, ouvindo a voz de Deus, foi pelo caminho por onde tinha vindo. E primeiro se encontrou com quem? Com Eliseu. Não se encontrou com Azael, com Eliseu. E aí compra o quê? Os últimos serão o quê? Primeiros. Assim que Eliseu era o último. Parece que era o último dos que Deus lhe falou. E Elias se encontrou com o último. Primeiro se encontrou com o último. E se encontrando com o último, que seria o sucessor de Elias, tudo já estava resolvido. Porque as coisas que Deus tinha para fazer através de Elias e não foram feitas por meio do profeta Elias, as realizaria por meio de Eliseu, onde o ministério de Elias estaria continuando ou a continuação do seu ministério. E as que não cumpriram por meio do profeta Eliseu, não fosse cumprido por meio do profeta Eliseu, seria cumprido pelo profeta João. E as que não fosse cumprida por meio do profeta João, seria cumprida por meio do profeta William Marion Branham. E as que não foram cumpridas por meio do profeta William Marion Branham, seria cumprido pelo anjo do Senhor Jesus Cristo na quinta manifestação do ministério de Elias. Viram? Agora vejam na página 140 do livro de Citas, porque vocês vejam que as coisas que não cumprem ou não realiza por meio de um mensageiro, e esse mensageiro chega aos seus dias finais e se vai, então Deus vai cumprir por meio de outro. É como o irmão estava me dizendo que o pai dele não é crente. Vamos dizer assim que é um simpatizante. Não é que não tenha escutado, mas não é um crente. É alguém que não se reúne nem nada, mas fala bem da mensagem. Ou seja, é uma pessoa simpatizante da mensagem. E ele disse, então, não me disseram que o Dr. William Souto Santiago tinha partido? Isso assim. E quem está falando aí? Quem é esse que está falando aí? Ah, isso aí é o que está na capa. E ele disse, ou lhe havia dito, aí ele disse, se o Dr. Souto partiu, tem que vir outro. Então isso aí, na verdade, ele é o sucessor, não é verdade? Porque o outro tem que vir. E quando ele me contava isso, eu dizia, como uma pessoa que não é crente, não tem revelação, vamos dizer, pela lógica, ou tem algum conhecimento da Bíblia e diz, se Deus leva um, tem que levantar outro. E dentro da mensagem ainda tem pessoas que, ao estarem cegas ao cumprimento das profecias e também pelo orgulho e arrogância e tudo isso, não podem ver que Deus sempre, em cada tempo, tem trabalhado. E vamos dizer que se vem, faz vista grossa e diz, não, nesta ocasião Deus não vai cumprir assim desta forma. Ele vai fazer da minha forma. Ele tem que vir para cumprir o que falta. Vem? Mas Deus, em cada era e em cada dispensação, sempre, quando Ele leva o mensageiro, Ele levanta outro mensageiro. Sempre foi assim em toda a trajetória do programa divino. Agora vejam como as pessoas de fora, se ele se foi, tem que ter outro, tem que vir outro, que será o seu sucessor. E esse jovem deve ser o sucessor dele, né? Com razão, porque tem que ter outro para que continue esse trabalho. O pai dele dizia a ele, algo assim, depois vamos conseguir esse testemunho, e certamente muitas pessoas mais, para eles, é pela lógica, vamos dizer. E muitas vezes sabem mais ou conhecem mais do que os próprios que estão na mensagem. Agora o Dr. William Souto continua dizendo, nesta mensagem que estamos lendo, e as que não foram cumpridas por meio do reverendo
William Marion Branham seria cumprido pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, na quinta manifestação do ministério de Elias. Agora vamos ler algo aqui na página 140 do livro de Citas, parágrafo 1258. Aí diz assim: mas quando eu abri a Bíblia Nova, o primeiro marca na Bíblia é um sinal muito forte, que foi quando Salomão dedicou o templo de Deus, e a glória de Deus era tão grande, a glória da Shekinah no edifício, de modo que os sacerdotes não puderam ministrar. A próxima marca foi quando Esdras dedicou o templo. E o terceiro pequeno registro que minha esposa tinha conseguido e colocado na Bíblia, sem saber, com meu nome sobre ela, do lado direito desenhou uma estrela de Davi e escreveu o nome sobre ela. E assim por diante. Estava em Marcos 11, 22. Ela somente colocou aí dentro da Bíblia. Isso é, se tu disser a essa montanha, se mova. Do lado esquerdo, aí ele escreveu para cima também. O Pilar de Fogo e São Marcos 11. Todos vocês sabem que quando essa escritura está na minha mente, vocês, pessoas na fita, isso é quando aqueles esquilos vieram à existência. Isso é exatamente. Então, a coisa estranha que foi o meu pássaro favorito, o peito vermelho. A foto dele estava no registro, na marca. Então, a primeira reunião, a mensagem, vou pregar aqui em Phoenix, no Arizona. Uma fênix é algo que pode surgir do nada. Surgir do nada. Isso é o que Deus faz. Ele pega o nada e levanta algo dele, faz algo dele. Do lado direito ele escreveu, os esquilos. Nessa tarde, a minha mensagem está titulada, pelos próximos 30, 40 minutos, Paradoxo. E eu quero ler de uma escritura que faz poucos anos, eu pegava uma Bíblia e permitia que vocês me entregassem a Bíblia. Muitas de vocês me viram fazer e eu guardava ela aberta assim e dizia, Senhor, onde está a mensagem para mim? E abria em Josué, no primeiro capítulo, qualquer Bíblia que vocês me entregassem. E em uma noite veio uma visão, que vocês sabem, eu vi essa Bíblia descer do céu e uma mão com um colar no seu punho, assim, abriu nos primeiros versículos de Josué. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e escreveu, um colar no punho. Em cima escreveu também, um colar. E desenhou um colar aí, assim, com vários círculozinho, ele fez várias bolinhas, círculozinho, desenhando um colar. Aqui o Dr. William Souto continua dizendo, assim que todas as coisas que não foram vistas cumpridas sobre o ministério do nosso irmão Branham e foram profetizadas que seriam cumpridas, é porque corresponde à quinta manifestação do profeta Elias, ou do ministério do profeta Elias, que é um das duas oliveiras. E as coisas que não correspondem a esse ministério, correspondem ao ministério de Moisés. E as que não correspondem ao ministério de Moisés, pois correspondem ao ministério de Jesus. Esses são os três grandes ministérios que estão prometidos para serem manifestados na terra na vinda do Filho do Homem. Assim que podemos ver as coisas que estão prometidas para acontecer no último dia, sobre os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Não pode vir uma dispensação, não pode abrir uma nova dispensação sem que primeiro esteja na terra um mensageiro dispensacional. Vem? Não pode abrir uma nova dispensação se não estiver o mensageiro desta nova dispensação. E por isso envia seu anjo mensageiro no último dia para manifestar esses ministérios na terra e abrir uma nova dispensação. É o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias nesse tempo final, abrindo essa nova dispensação. Fechou a dispensação que passou e abre essa nova dispensação. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Vamos ficar em pé. E vamos deixar assim com esse tema.
a trajetória do ministério por 5 vezes ao nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Souto Santiago.